Que o Senhor possa estar abrindo nossos corações, abrindo nosso entendimento para entender a Tua palavra. Oremos, Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui, Senhor Deus, vimos para ouvir a Tua voz, ó Pai. Fala o que necessitamos ouvir nessa noite, Senhor Deus. Usa o Teu servo como já tem usado, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Pai, a entender a Tua palavra, que nossos corações possam estar abertos, Senhor Pai, para ouvir a Tua voz falando conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados. Pode sentar. Já ouvimos a leitura da palavra. Como é importante, como é interessante também, nós notarmos como Deus trabalha, né? Como Deus faz. Ele é um Deus que conhece o nosso íntimo, o nosso interior. Vamos, nessa noite, estudar um pouco sobre esse assunto tão importante para nós. Glória a Deus. Pastor, pega para mim. Deixa eu... Qual que é o textual, amado, da lição de hoje? E a verdade prática? Então, durante a semana nós tivemos as leituras bíblicas que cada uma delas trouxe um assunto concernente aos mandamentos do Senhor, ao verdadeiro alcance desse sexto mandamento. E também vimos que quem aborrece seu irmão é homicida. Vamos entender o que é realmente esse homicida, né? E também quem diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. A Bíblia chama de mentiroso. E até para entregar a oferta, que deve ser sempre com uma gratidão a Deus, em comunhão, ela tem que ter o caso resolvido com os irmãos. Entregar a oferta é um ato de adoração, de agradecimento. E quando ele chegou no altar, lembrou que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta ali, volta, se reconcilia com ele, vem, entrega, e o Senhor aceita a sua oferta. E, por final, os cristãos devem ter uma maturidade para resolver os seus problemas entre si. E nós vimos que isso é importante porque evita que os problemas que há entre nós sejam levados aos ímpios, aos injustos. Na introdução, ela vai mostrar nessa lição que o Evangelho que Jesus Cristo pregou e ensinou, ela tem uma dimensão moral muito bem delimitada aqui nessa lição que nós vamos ver hoje. Por quê? Porque ele vai não somente provar que ele obedeceu, ele veio cumprir a lei, mas ele veio também mostrar o verdadeiro sentido da lei. Porque para os fariseus era apenas naquela palavra, mas Jesus ele acrescentou um conhecimento da profundidade, do alcance dessa lei. Então, aqui fala sobre um sentimento numa dimensão moral, que o reino de Deus nos leva, não há lugar para ressentimentos. E também esses sentimentos hostis, ao qual denigrem o Evangelho de Deus. Então, se um crente vive com rancor, com contendas, com iras, ele, ao invés de divulgar o Evangelho, ser um Evangelho, uma Bíblia aberta para o mundo, ele está sendo um escândalo para o Evangelho. E as pessoas vão rejeitar a Deus por ver a vida de um que se diz cristão. Então, nós vamos ver que evitar a cólera é uma atitude sábia para evitar pecados
trágicos, inclusive como o homicídio. Nós vamos ver que tudo começa com a ira no coração, né? O sentimento que fica ali dentro. Vamos desfazer alguns conceitos, tanto que ele chama, e nós vamos explicar daqui a pouco, sobre o antinomista, vamos ver o que é isso, e também o legalismo, né? O legalismo religioso ao qual as pessoas gostam de apresentar como se fosse uma justiça própria, né? Então, na introdução, nós temos que aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, e também ele traz um conceito de que a cólera ou a ira é a antessala do homicídio, e que para devotar a nossa vida a Deus nós precisamos nos reconciliar com o próximo, e veremos como o Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. E por isso, lá essa sessão que nós lemos aqui, Mateus capítulo 5, 21 a 26, que é o sermão do monte que Jesus estava falando, e é objeto hoje do nosso estudo. Então preste bem atenção, para que a palavra de Deus ela venha surtir efeito na sua vida, e ela realmente trazer aquela mudança que você tanto pede a Deus. Se nós entendermos um pouco disso, amado, nós vamos ver que é possível, mas não com a nossa força, mas com o desejo do nosso coração. A força virá do Senhor, que conhece o que? O nosso coração. Amém? Então, por que Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração, como foi falado, que se ele cometeu pecados que foram até registrados na Bíblia? Porque Davi, ele pecava, mas ele procurava não guardar mágoa no coração, e se arrependia do seu pecado e confessava a Deus sem acusar pessoas, sem se desculpar com Deus, porque pecou por causa disso, pecou por causa daquilo. Deus não aceita justificativas. Ele quer que a confissão seja pessoal e individual. É o meu pecado. Se o outro me provocou, eu deveria ter evitado. Não evitei, então eu pequei. Como ele disse no Salmo 51, eu pequei, só eu pequei. Pronto. Agora, quando a gente tenta fazer eu pequei porque, aí você está se justificando, e Deus não aceita essa oração nem essa desculpa. Ao contrário, nós vemos que Saul irritou a Deus quando ele se justificou. Ok? Então preste bem atenção, para que essa vida cristã que nós levamos ela tenha propósito, ela tenha um sentido. Nós não somos super-homens, super-crentes, nós somos falhos, mas na força do Senhor nós superamos todas as crises e todos os problemas do nosso coração. Na convenção agora eu falei sobre o coração, verdadeiro sentimento, que para manter a chama acesa e não deixar ela apagar, precisamos conhecer o que é o coração. E essa lição de hoje fala um pouco sobre sentimentos, que está onde? No coração. Então, se nós conhecemos o nosso coração, e a Bíblia adverte, enganoso é o coração, mais do que tudo, perverso. Em Provérbios 4:23 diz: se de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Isso é, guarda os teus sentimentos, cuidado com eles, porque daí procede os caminhos da vida. As nossas escolhas, as nossas decisões, elas vêm através dos sentimentos do coração, e nós colheremos o resultado de nossas más escolhas. Então nós vamos ver como que Deus, Jesus Cristo, explicando os mandamentos, ele não veio destruir ou revogar os mandamentos, ele veio para cumprir, e trouxe nos mandamentos morais, ele trouxe um aprofundamento do conhecimento daqueles religiosos da época, que eram legalistas,
E eles então contaminavam o povo com esse tipo de conhecimento que eles achavam que seria isso que os justificaria diante de Deus. E a justiça deles para Deus e a nossa também é como trapo de imundícia. Isso é, cheira mal. Quando eu tento ser justo diante de Deus sem a justiça de Cristo na minha vida. Você entendeu? Então, por isso que não existe supercrente. Existe crente humilde, que reconhece a sua dependência de Deus e do Espírito Santo para viver sua vida cristã. E o conhecimento da Bíblia aprimora essa vontade dentro de nós de fazer a vontade de Deus como ela é. Então, Jesus colocou em alta conta o valor da pessoa humana. Por isso que ele trata desse versículo 21 até o 26 do capítulo 5 de Mateus. Ele trata desses assuntos. O Evangelho, então, não é antinomista. O que é essa palavra? O que é antinomismo? Ela nos fornece a própria definição, que ela vem do grego, essa palavra, que é anti, que quer dizer contra, e nomos, que quer dizer lei, e diz respeito que é tudo contrário à lei. Isso é uma pessoa que é anti-lei, que não existe lei. E Jesus revogou a lei. Não, Jesus não revogou-a, ele cumpriu, e a Bíblia diz que a lei é boa. Ok? Agora precisamos entender as leis cerimoniais, né? As leis jurídicas e as leis morais. Então, as leis cerimoniais para os judeus, as leis jurídicas é mundial, e as leis morais que jamais vão acabar enquanto estivermos nesse corpo e nessa vida. A palavra traz a ideia de que os cristãos, esse antinomismo, traz a ideia de que o cristão não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Agora, defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai, por isso ela deve ser rejeitada. E há também aqueles que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Quer dizer, o pecado a gente não vai poder evitá-lo, a gente vai pecar, se conformar com isso, aceitar o pecado na nossa vida como se fosse algo que fizesse parte da nossa vida normal, quando a Bíblia diz que a gente pode muito bem fazer isso. Porque quando você aceitou Jesus e nós fomos livres não da presença do pecado, mas do poder dele. Então o pecado já não exerce mais controle nem poder sobre o crente que creu em Jesus, mas a presença dele está, e o inimigo tenta eu e você naquilo que a nossa carne clama, que deseja. Então, na verdade, ele fala, já que Deus estabeleceu essa lei que tem que, esse decreto da existência do pecado, jamais se pode evitá-lo, e por isso não há razão para a existência da lei. E por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos que fazem isso e falam sobre isso são antibíblicos. Eles não estão basados nem se resistem a uma comparação bíblica. E que o antinomismo, então, as Escrituras, é um desvio da palavra de Deus. E desvia-se da palavra de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 6, né, versículos 15 e 16, ele fala sobre isso. Agora, o segundo subtópico, ele fala a lei e o Evangelho. Conforme nós vimos na lição anterior, Jesus não desprezou a lei. E em Mateus 5:21, vemos claramente que a expressão ouviste o que foi dito aos antigos, isto é, vocês ouviu que a lei de Moisés diz. É isso que Jesus estava falando. Vocês sabem o que a lei de Moisés diz, escreveu.
aponta para uma retrospectiva, então, lá atrás de um ponto da lei de Moisés. Agora, diferentemente dos escribas e fariseus da época, Jesus, ele deu ênfase à autoridade da lei, né? A autoridade dela, e revelou a real intenção de Deus quando Deus criou ou deu a lei a Moisés. E atente para o mandamento, né? Não matarás, em Êxodo 20, 13. Enquanto os escribas e os fariseus interpretavam esse mandamento de uma maneira restrita ao ato literal de chegar numa pessoa e matá-la fisicamente, Jesus amplia agora o sentido dessa palavra não matarás e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início aonde? No coração. Então, esse coração do ser humano, ele começa com o desejo do homicídio a partir da ira. A ira leva a pessoa a tomar decisões, e uma delas é o homicídio, o ódio ou a cólera, que é uma pessoa encolerizada, ela perde a razão, ela faz coisas que, se ela pensasse, parasse e contasse até 10, ela não faria, e quando faz, muitas vezes vai se arrepender pelo resto da vida por ter cometido aquele ato impensado por causa da ira que estava no coração. E o crente em Jesus, ele tem que ter esse controle. E nós sabemos que o domínio próprio, que é o autocontrole, vem de onde? Fruto do Espírito. É a temperança. Então, um crente, quando ele deixa de ser espiritual, isso é, sai do controle do Espírito e se torna um crente carnal, ele vai estar sujeito de ser vítima de todos os sentimentos maus, e aí então sua vida vai ser uma vida miserável. Ele não vai ter a vida de abundância que Jesus disse que veio para dar, e nem paz, que o mundo não tem. Ele perde essas duas bênçãos que Jesus trouxe. Ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em vida em abundância. É uma vida, amados, de qualidade, sabe? Não é momentos, é a qualidade de vida que você tem. Não importa o dinheiro que você tenha no banco, a situação que você esteja, de saúde, qualquer coisa. A vida de qualidade é aquela vida de um crente controlado pelo Espírito Santo, onde do seu interior flui rios de água viva. Ele é bênção por onde ele passa. Deus se alegra e se agrada desse homem e dessa mulher. Ele caminha os passos de Deus, ele, como Enoque, ele anda com Deus. Aleluia. Então, hoje em dia, nós temos visto que Jesus falou sobre isso, sobre a questão do crente guardar isso no coração. Mas vamos ver uma coisa aqui que fala sobre o item 3, o subtópico é legalismo e antinomismo. Então, o legalismo agora é uma atitude, nós já explicamos o que é o antinomismo. Agora, o legalismo, ele se concentra na observação e prática rigorosa das leis como aquilo que vai determinar a uma comunidade alcançar o favor de Deus. Então, todos estão obedecendo a lei. Então, quando Jesus faz essa pergunta para aquele jovem rico, guarde os mandamentos, assim, eu faço tudo isso desde a minha mocidade. Aí Jesus agora testou ele no coração. Então, sabe que você assim vai vendo tudo que você tem, dá aos pobres, vem, me segue, eu vou te dar um tesouro no céu. Ele ficou triste, porque Jesus pegou exatamente aquilo que o prendia no mundo, as coisas do mundo. Era o dinheiro, eram as riquezas.
E a Bíblia diz: o amor às riquezas é a raiz de todos os males, e por causa dessa busca, muitos se desgraçam. Interessante que, por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais. Então a pessoa fica livre para pecar, porque a lei foi abolida. E assim o legalismo foi refutado também duramente pelo apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja lá de Filipos, em Filipenses capítulo 3. E o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Por quê? Deus nos chamou para a santidade. Se vem algo que te libera para o pecado, então ela é antagônica, é contra a palavra de Deus. E não vai haver desculpa diante de Deus. Ah, mas eu aprendi assim. Mas Deus vai dizer: mas eu não ensinei assim. Foi o homem que te ensinou, e você gostou porque cabia dentro daquele conceito seu de vida que queria continuar pecando. Ninguém se desculpará diante de Deus por pecados cometidos. Porque antes, do tempo da ignorância, Deus não lembra mais. Mas agora, depois de Jesus, ninguém mais é ignorante. Ninguém mais pode ignorar, porque aqui está o manual do crente caminhar diante do Senhor. Amém? Amém. Então, o que fala lá em Filipenses no capítulo 3, versículos 3 e 4, amados? Alguém pode ler aí, por favor? Filipenses 3, versículos 3 e 4. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E por quê? Porque Paulo, ele era, como ele mesmo se identificou, fariseu de fariseus. Com relação à lei, Paulo tinha um conhecimento profundo, e ele diz irrepreensível no cumprimento da lei. Mas esse cumprimento legalista da lei levou a matar pessoas, levou a perseguir os crentes, levou a assinar e autorizar a morte do primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. E ele agora reconhece isso. Se alguém podia se gloriar na carne, eu posso. Mas agora ele disse: mas a nossa justiça é a justiça de Cristo, não de obras da lei. Vocês não estão entendendo então? Tá bom? Agora, na verdade, como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, na Palavra de Deus, são atemporais. Isto é, não tem um tempo, ele é eterno, ele segue. Não pode mudar os costumes, pode mudar as práticas, pode mudar as culturas, mas esses mandamentos morais de Deus jamais deixarão de ser verdade em qualquer cultura, em qualquer ambiente. E os cristãos têm que entender que isso vale muito mais para nós. Pois o pecador lá fora, ele peca porque não tem nem noção, nem enxerga por onde está andando. Nós, que um dia cremos em Jesus e temos a Bíblia Sagrada, nós sabemos onde estamos andando. Os nossos pés estão, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés, e nós sabemos para onde devemos ir, porque é luz para o caminho. Então a palavra de Deus nos ensina, o Espírito Santo nos guia, e quanto mais espiritual formos, mais perto de Deus estaremos. E quanto mais perto de Deus estamos, mais longe do pecado ficamos. Amém? Amém. Então, na verdade, esses mandamentos morais são válidos para qualquer tempo, época e cultura, ok?
E por isso o cristão fiel à palavra de Deus, à Bíblia, tem cuidado tanto com o legalismo, como também com o antinomismo, que é negar a lei. Agora, a sinopse desse texto, desse primeiro texto, diz que o Evangelho ele não é antinomista, isto é, ele tem normas, regras, limites claros. O Evangelho também não é legalista, isto é, ele não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas, outras práticas religiosas, esperando algum favor divino a partir disso. Então as pessoas muitas vezes se julgam justificadas diante de Deus porque estão andando direitinho, conforme as regras, com alimentação, com datas, quando na verdade isso pode ser até observado, segundo Paulo disse, mas isso não justifica ninguém diante de Deus, não torna ninguém santo. Agora, o segundo tópico fala sobre a cólera, o primeiro ato para o homicídio. Jesus e o sexto mandamento, ele não anulou o sexto mandamento do decálogo quando ele veio. Contudo, sua interpretação desse sexto mandamento, que é não matarás, ele deu uma interpretação muito mais profunda agora, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio aonde? No coração. Esse sentimento, você pode matar uma pessoa no coração. Hoje, nós vemos muito na mídia, nas redes sociais, os chamados assassinatos de reputação. Teve uma mulher no Brasil que foi morta por uma população porque mostraram uma foto dela como uma pessoa que tinha feito mal para uma criança, e aquela mulher saiu na rua e as pessoas viram ela e acharam que era ela, e lá e mataram, destruíram a vida de uma pessoa simplesmente por causa de uma notícia, de uma falsa notícia. E hoje em dia as pessoas inventam uma história, falam mal das pessoas na fábrica, falam mal das pessoas na internet, e muitos acreditam, e é mentira. Mas imagina que essas pessoas que fazem isso vão prestar contas a Deus, e muito mais nós cristãos, se fizermos isso. Deus vai cobrar mais caro de você e de mim, porque nós temos a verdade nas nossas mãos. Hoje nós vamos conhecer um pouco do nosso coração. Às vezes, como diz o profeta Jeremias, é enganoso e perverso. Você vai ver por que ele falou isso, que é enganoso e perverso. Porque às vezes a gente acha que está certo. A gente pensa até que a gente fez. Não, eu fiz o que era certo, o que era justo, quando na verdade você está sendo injusto e desonesto. Porque não deveria, o crente, ele é chamado por Deus para um ministério de reconciliação do homem com Deus. Ele é chamado por Deus para a pacificação, porque Jesus falou, né? Bem-aventurados pacificadores. Aqueles que entre um problema que está existindo, ele tenta pacificar. Mas tem gente que parece que gosta de jogar lenha na fogueira. Quanto mais o negócio começou, é mesmo, mas também tem isso. Mas também tem mais essa, e vai queimando, e vai aumentando a fogueira. Daqui a pouco o homicídio aconteceu. Não tirou a vida fisicamente, mas destruiu a pessoa por dentro. E tem muitas pessoas hoje destruídas, outras que já até suicidaram-se, de tanto que foram atacadas. Eu creio que nenhum de nós quer fazer parte disso, é verdade ou não é? Nenhum de nós quer ser achado escrito como a turba que assinou essa morte por causa de palavras. Então, um homicídio no coração. O que o apóstolo João falou: qualquer que aborrece o seu irmão
é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Olha que coisa terrível, irmãos. Como nós muitas vezes descuidamos disso. Sabe aquela coisa? Não tem nada a ver com isso, não é comigo. Não, eu falei porque a pessoa falou. Mas esse mais está diante de Deus. E ele disse: aquele que aborrece o seu irmão, qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. Então Jesus agora está aprofundando um conceito que os fariseus tinham somente literalmente, tirar a vida literal, homicídio. Mas agora ele está dizendo: eu posso matar, você pode matar uma pessoa com palavras. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Uau! O juízo de Deus. 1 João 3,15. Não por acaso que o verbo irar no grego, em Mateus 5,22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram ao cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Lá em Gênesis 4, Deus falou para Caim: Caim, cuidado, o pecado está à tua porta, convém a você dominá-lo, rejeitá-lo. Deus nos livrou da condenação do pecado, do poder do pecado, mas ainda no corpo estamos na presença dele. Então o crente tem que entender que o pecado está diante de nós, e ele tem como o mentiroso, o pai da mentira, diabo, ele é ardiloso, ele cria ardis, isso é armadilhas para nós, nos engana. E ele, por que ele nos engana? Porque nós vivemos de coração. E como o Jeremias falou que o coração é enganoso e perverso, e eu vivo pelo sentimento de coração e não do espírito, eu vou ser enganado, eu vou cair na armadilha. E aí só isso que Satanás quer, que você pisa, né? Quando o passarinho pisa naquele pauzinho ali na armadilha, o que acontece? Aí ele pode se bater, pode se arrebentar ali dentro, que ele está preso. Muitas vezes os crentes podem entrar nessa situação, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Então o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que antecipam o homicídio. Por exemplo, como que um pai pode matar um filho? Você não vale nada, você não presta para nada, você não serve para nada, você não vai ser nada na vida. Está destruindo a vida e o futuro da criança. Está matando a criança. Já muitas vezes eu tive que pedir para os pais retirarem palavras que falaram contra os filhos, contra o marido, contra a esposa. Por quê? São palavras que a Bíblia diz, né? Por tuas palavras você será justificado, mas também por elas você será condenado. E quando a gente pensa nisso e lembra de palavras que a gente falou na hora da ira, na hora da cólera, a gente tem que retirar isso, pedir perdão a Deus e misericórdia, porque o processo de condenação ele está aí diante de nós. E a Bíblia diz: acerta com o teu inimigo no caminho com ele, antes que ele te leve ao juiz, que te vai te condenar. Você não vai sair de lá antes de pagar o último centavo. Só que esse centavo significa, é uma conta tão alta que a gente nunca pode pagar. É a condenação eterna, o Gena, o lago de fogo e enxofre. Então, na verdade, essas ações, esses insultos,
antecipam-se ao homicídio, que alguns chegam às vias de fato, como se diz, literalmente acabam tirando a vida de uma pessoa. O segundo subtópico aí do texto do tópico 2 é a cólera no contexto bíblico. Então, o salmista, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus, ele pode até irar-se, porque tem a ira santa. E Deus se ira. E o crente também se ira. Mas qual é o tipo de ira certa? Ah, mas tem ira certa? Pois tem. Deus, ele se ira contra o pecado. Ele se ira contra o mal feito, contra coisas erradas. E o homem vai sofrer o juízo da ira de Deus, por causa dos seus pecados, das ofensas contra Deus. Mas é a ira de santidade, não a ira para o mal, não a ira de coisas pessoais. Porque se Jesus mandou perdoar aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, a abençoar e não amaldiçoar, quando a gente amaldiçoa, está quebrando o mandamento de Cristo. E nós vivemos por Ele. A ira é uma emoção humana, né? E por isso a Bíblia, nós vemos nela pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Agora, o nosso Senhor Jesus manifestou ira também, quando faziam do templo um covil de ladrão e salteador. E ele pegou um azorrague, um chicote e derrubou as bancas dos cambistas que faziam a troca de dinheiro ali. Isso num ato de ira contra a profanação do lugar santo onde ali se adorava a Deus. Agora, essa ira é diferente da ira que leva ao homicídio, à morte. A ira não pode controlar você nem a mim. Nós não podemos, irmãos, ser controlados pela ira. Quando irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem duas interpretações desse versículo que você precisa entender. Primeiro, não se ponha o sol sobre a vossa ira, é que você guarda aquilo no coração até se confessar a Deus e esvaziar-se. Ou aconteceu um problema entre você e alguém, um irmão, uma pessoa, antes que o sol se ponha e você vá para a cama dormir, você tem que resolver o problema. Porque se Jesus voltar e tiver pecado sem ser confessado, ou problema sem ser resolvido, ou casos não resolvidos, fica. No céu não entra pecado. E se não foi resolvido, é um pecado que não foi tratado. E se o pecado não foi tratado, continua. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, o que ele falou, ensinando a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E Jesus depois disse: se vocês não perdoarem as ofensas do seu próximo, tampouco o Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Uau! Irmãos, guardar sentimento, raiz de amargura, só prejudica quem? Quem guardou. É a mesma coisa que você quer ver o mal de alguém e você pegar o veneno e tomar o veneno e esperar a pessoa morrer. Amargura, sentimento de ressentimentos guardados no coração contra alguém, contra pessoas, trazem doença para quem está sentindo e não para o que fez. Então as pessoas muitas vezes hoje estão sofrendo porque não conseguem perdoar, acham que tem pecados que são imperdoáveis, e o que a pessoa fez comigo é imperdoável, eu não consigo perdoar. Então essa pessoa, se for crente, tem que ficar sabendo, os pecados que ela tem cometido também são todos diante de Deus sem serem perdoados. É isso que Jesus falou.
Você vai lá em Mateus 18, lá, você vai ver também o credor incompassivo. Ele foi perdoado de uma dívida impagável e foi livre, saiu da presença do seu Senhor e chegou e encontrou um que lhe devia, digamos, 10 mil ienes, né? Aqui no Japão. E ele pegou pelo colarinho e falou assim: paga a dívida que você me deve. Ele falou assim: mas tenha paciência que eu vou te pagar. E ele mandou prender para que só saísse da prisão, porque era assim que funcionava naquela época de Jesus. Só saía da prisão quando pagasse a dívida. E aí alguém reclamou para o Senhor: o Senhor não perdoou uma dívida daquela pessoa que te devia? Sim. E por que ele mandou prender um servo dele, um companheiro lá que devia para ele uma quantia até que era possível pagar? Se ele fez isso, deixa eu ver aqui. Aí o calvinismo entra em parafuso agora, porque já tinha sido perdoada a dívida dele, estava livre da condenação. Mas assim: você fez isso, eu não te perdoei aquela dívida que você tinha, que você não podia pagar, e eu te perdoei, e por que você não pôde perdoar o teu irmão? Então agora você vai ser preso, e você só vai sair de lá quando pagar o último centavo. Opa! Um perdão foi revogado. Uma salvação foi perdida. E aí? É por isso que não adianta, amados, se viver fora do controle do Espírito, a gente não consegue. Viver fora do controle do Espírito é viver no eu, no ego. Nós não gostamos de ser ofendidos, não gostamos de ser criticados, e choramos por qualquer coisinha, e ficamos de mal, chateados, né? Estou de mal, dá o dedo aí. E qualquer coisa. Sabe o que é isso? O ego, o eu, fortalecido, e o homem interior, aquele homem forte, espiritual, está enfraquecido. Eu estou vivendo na carne e não no espírito. O que comanda minha vida agora é os sentimentos carnais. E o coração me enganando. Eu estou certo, você está certo, você está certo. Está falando: você está certo, é isso mesmo, tem que ser assim. Ele tem que pagar, ela tem que pagar. Aí você fica com a ira no coração, condenado, achando que está certo. Por isso o coração é enganoso e perverso. Ah, então o que eu devo fazer, pastor? O que Jesus falou? Jesus disse: perdoa. Perdoar, amados, o perdão é uma arma que solta as amarras. Sabe quando você não está perdoando, você carrega um peso na sua vida. E o peso pode ser a própria pessoa que você não perdoa. Sabe por quê? A música que ela gostava, quando você ouve, você lembra: essa música aí eu não canto, que essa pessoa gostava. Um perfume que ela usava, uma aparência dela que alguém parece, você já nem gosta da pessoa porque parece com a outra. Isso é carregar um peso. A pessoa está... Aonde está a pessoa que você não perdoa? No seu cangote. Sabe o que é cangote? É o ombro. Aqui, você está carregando ela. Ao você perdoar a pessoa, o que acontece? Ela sai, ela cai, você perdoou. Não tem mais, você não carrega mais esse peso, não tem mais esse sentimento. A raiz da amargura foi queimada. O perdão libera as amarras que lhe prendem aquele que nos fez mal. E você vai pedir perdão para a pessoa, se ela te perdoar, mas você pediu perdão, se foi de coração, não importa se ela vai te perdoar ou não, você se arrependeu. Então esse tipo de sentimento tem que ser algo valioso dentro do seu coração, porque é isso que a palavra diz. E como Jesus, ele aprofundou esse sexto mandamento, ele leva a gente a pensar: meu Deus, eu tenho sido homicida. Eu tenho sido homicida, eu não posso ser assim. Então você vai ficar uma pessoa mais maleável, mais perdoadora,
sabe? Você vai se libertar desse sentimento que fica no coração, que ninguém pode mexer com você. Tem pessoa, aquela pessoa que já é ela já apanhou tanto, já levou tanta virada na vida, que ela já está armada. Qualquer coisa que a pessoa vai falar, sim, eu queria falar para você. O quê? O que você vai falar? Já está assim. Por quê? Porque tem reservas. O cristão não pode ser assim, amados. O cristão não pode ser assim, porque ele tem que ter liberdade em Cristo Jesus. A nossa liberdade, ela vem de Cristo. A gente pode ficar chateado na hora, pode ficar triste pela ofensa, mas depois diz: Deus abençoe, em nome de Jesus eu perdoo, libero o perdão, mesmo sem sentir. Muitas vezes é difícil sentir na hora o perdão, mas você liberando a palavra do perdão, você está falando: pela palavra eu serei justificado, e pela palavra eu serei condenado, então eu vou liberar o perdão. O sentimento depois vem. Quando vem o pensamento, vem a lembrança, o seu coração e o Espírito Santo vai te lembrar: ei, você já perdoou, mesmo, já perdoei. Pronto. Então, quer dizer, o peso saiu, a carga já caiu do seu ombro, e você agora está leve e livre para andar no caminho santo do Senhor. Está apertando o coração aí? O meu também aperta, sabe? Mas tem muita coisa que a gente carrega, mas tem hora que Deus fala assim: agora eu vou tratar com você, no seu coração. E aí Deus está tratando conosco nessa lição. E nesse livro, nessa revista aqui, amados, vamos observar bem esse sermão do monte de Jesus. É um sermão de liberdade para o crente. De libertar-se de quem? Do pior inimigo que ele tem. Quem é o pior inimigo do crente? Hein? Nosso ego, nosso eu. Isso. O eu. Tem aquele louvor que a gente canta, né? Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas você poderá andar. Isso é, você vai ficar leve, livre e solto, a andar sobre as ondas. Quando a mão de poder o teu ego tirar, porque esse ego que faz a gente guardar ressentimentos, iras e desejos de mal. O ego saindo, você não vive mais você, mas Cristo vive em você. E a vida que agora você vive na carne, não vive pela fé no Filho de Deus, como disse Paulo, acabou. Tudo se resolve. Vai levando tropeçada, arranhado, machucados, mas você caminha, segue, levanta e consegue, porque a Bíblia diz: mesmo que cair, não ficará prostrado.